Oi, gente, boa noite. Vamos mais uma palavra de Deus, né? Hoje eu vou agradecer as pessoas que têm escutado as orações, né? Orações não, não é uma oração, é uma reflexão minha sobre o meu entendimento sobre a Bíblia, né? É para compartilhar com vocês o que eu entendo, mas como eu já mesmo disse, né? Cada um tem uma interpretação, que a palavra ela não muda, mas a interpretação cada um interpreta de uma forma, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre a parábola do filho pródigo. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar essa parábola, né? Com certeza. Mas hoje eu vou ler aqui, né? E foi interpretada da minha maneira. Agora tá mais fácil. Encontrei uns negocinhos, gente. Isso aqui, ó, é marca-texto, não é marca-texto, é marca-página. Isso aqui é maravilhoso, é de plástico e pode escrever. Eu não sabia, minha filha falou que já tem há muitos anos, né? Mas eu não sabia. Ele é de plástico, tá vendo? Ele é bem fininho e você pode escrever em cima dele e colocar, ó. Então agora eu não vou ficar mais perdida, né? Eu tava falando que eu tava perdida com a minha Bíblia, agora eu tô marcando, ó. Eu sei que tem gente que já faz isso há muitos anos, mas eu não, eu riscava a Bíblia. Então minha Bíblia é toda riscada. E agora eu não vou precisar riscar mais. Coloquei esse plastiquinho que eu achei que é uma maravilha. Daí aqui você escreve, tá vendo, ó? Aí eu escrevi a página, o que tá na página. Aqui, ó, filho pródigo. E a página que é. E daí na hora que eu abro já cai aqui a palavra. É maravilhoso? Isso é muito bom. Eu amei isso. Mesmo que já exista há muito tempo. Pra mim é novo. Eu sei que tinha aqueles de papel, né? Que você colocava, inclusive até tampava o que estava escrito. Mas esse aqui, ele é de plástico. Então, por ele ser de plástico, ele é transparente. Você coloca em cima do texto e mesmo assim você consegue enxergar o que está escrito embaixo. Então, isso eu achei muito interessante. Mas bom, vamos ler lá, senão o vídeo vai ficar comprido e eu não consigo explicar para vocês. Vamos lá. A parábola do filho pródigo, que está escrito no livro de Lucas, tá? Capítulo 15, versículo 11. Diz assim: E ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desoladamente. E havendo ele gastado tudo que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, para apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu
de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e respondei-lhe e pôr-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comemoraram e alegravam-se. Ou seja, aqui fala do quê? Fala de um filho, de um pai que tinha 2 filhos, né? E o mais moço pediu ao pai: Pai, me dá minha parte da herança aí, tudo que eu tenho, que eu vou embora. Aí o pai foi, deu a parte dele toda da herança e ele foi embora. E o que ele fez? Ele foi gastar por aí pela vida. Então ele gastou, ele farriou, ele bagunçou, ele gastou com tudo que ele achava que era lícito a ele, com mulheres, com bagunça, com tudo que ele achava que era certo e que era bom. Gastou, 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 gastou e o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, ele se viu perdido, sem nada. Então o que ele pensou? O que me resta agora é comer a comida dos porcos. Porque tal dia ele estava com muita fome, que foi que ele pediu para um senhor para comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava. Então foi nessa parte que ele aí lembrou. Mas o meu pai tem muitos trabalhadores e não lhe faltam pão. E eu aqui, eu creio que ele pensava, e eu aqui tendo que comer a comida dos porcos, né? Então o que ele fez? Ele foi ter com o pai dele, depois que ele já tinha gastado toda a fortuna que o pai dele repartiu, ele tinha 2 filhos, e o mais moço, né? Então ele deu toda a fortuna da parte dele, depois que ele gastou, que ele farriou, que ele fez tudo que ele tinha que fazer, que ele achava que era certo, e quando ele perdeu tudo, ele voltou. E voltando, o pai dele já avistou ele de longe. E quando ele foi pedir para o pai dele perdão, o pai dele já encheu ele de beijo e disse assim: Meu filho, você estava perdido, mas agora você voltou para a casa do seu pai. E o pai dele, muito alegre, pediu rapidamente para os servos, né, para os trabalhadores da casa, trazerem um anel, sandálias, né? E aí ele tomou um banho, se vestiu, o pai dele de festa mandou matar até um animal para poder eles comer, de tão feliz que o pai dele estava por ele ter voltado. Aqui é uma parábola, né, que fala dos 2 filhos. Então, o que eu penso nessa palavra? Às vezes, a gente também joga tudo pro alto e fala assim, eu vou viver aí, eu vou sair bagunçando, eu vou fazer tudo que eu acho que é legal pra minha vida, não tô nem aí pra ninguém. E aí você gasta toda a sua dignidade com coisas que não te vai acrescentar em nada. Ao invés de você ganhar, você acaba até perdendo, entendeu? Investindo o seu tempo, ou o seu dinheiro, ou a sua dignidade em coisas que não vai te trazer nada. Que aqui é no caso do filho pródigo, né, que pediu toda a parte dele. E essa parte que eu sinto aqui no nosso caso é a gente falar, vou sair por aí mesmo, vou viver a vida, vou curtir, eu não sei o dia de amanhã, se eu morrer, eu já curti mesmo. Então eu vou sair fazendo tudo que é bom, aí sai aí fazendo tudo que acha que é certo, né? Porque a gente acha que curtir a vida é fazer tudo. Curtir a vida é isso, é sair você fazendo tudo, 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 para depois chegar e falar, puxa, já fiz de tudo nessa vida, não tem mais nada o que fazer. Só que quando a gente associa fazer a vida, a gente nunca associa fazer a vida às coisas que são certas e são do bem, né? Que eu já passei por isso. A gente quer fazer tudo que a gente acha que tem que fazer logo, porque vai ficar velho, porque vai morrer, e tem que aproveitar ao máximo, então tem que namorar ao máximo,
tem que arrumar um monte de gente para sair beijando, catando, e bebe demais, e quer fazer todas as loucuras, né? A gente pensa bem assim. Não digo todos, né? Alguns. Aqui no caso foi o caso de um dos filhos desse homem. Só que esse rapaz, o que aconteceu com ele? Depois que ele gastou tudo, que ele curtiu, que ele falou, caramba, já gastei, já fiz tudo que tinha para fazer e agora? Acabou. Então o que me resta? Me resta voltar à casa do meu pai. Só que quando ele chegou lá, o certo seria o pai dele falar o quê? Não, agora você já pediu sua parte da herança, você não tem mais nada aqui. Não, mas um pai, ele tá sempre de braços abertos com o filho. Então o que esse pai fez? Ele acolheu. Assim é Jesus com a gente. Às vezes a gente fica rebelde, sai da presença do Senhor e fala que não, que vai curtir, que isso, que aquilo, achando que é o melhor. Só que aí a gente acaba se machucando, se ferindo, se decepcionando com tanta coisa, né? E deixa de fazer o que é o certo, que é ficar do lado do pai para fazer coisas que a gente vê, pensa que é legal e não é legal, né? E aí a gente volta todo ferido, magoado, arrastado, detonado, sabe? Achando que se divertiu, que curtiu, mas não, só se machucou e algumas vezes ficam até sequelas e feridas de coisas que a gente não consegue nem curar. E além disso, a gente traz com a gente as consequências. Porque tudo que a gente faz tem consequências, tem coisas que são irreparáveis, que a gente vai ficar lembrando daquilo o resto da vida e passando por aquilo o resto da vida. Mas esse pai é como Deus na nossa vida. Todas as vezes que você passar por isso e se arrepender e voltar, aqui é como se fosse Deus, tá de braços abertos. E Deus se alegra de ver uma pessoa voltando para o caminho dele. Ou aceitando ele como o único e suficiente Salvador. Às vezes, gente, eu vejo as pessoas perguntarem assim, você aceita Deus como o seu único e suficiente Salvador? E as pessoas falam, hoje não. Como se Deus fosse uma coisa do ruim. Não tem nada de ruim a gente aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador é você saber para onde você está indo, quem você está seguindo. É saber que é tudo de bom. E que às vezes as pessoas falam não, rejeitam isso. Não, isso não é uma coisa para se rejeitar, é para se alegrar. Porque isso aqui é uma coisa séria, é uma coisa santa. E tudo que vem de Deus é coisa boa. Não é coisa ruim. Mas aí as pessoas fazem como esse filho, pede tudo, sai na rebeldia por aí, gasta tudo, depois tem que voltar. Aí volta para casa do pai, arrependido, cheio de sequelas, e o que o pai faz? O pai abraça, o pai beija. Só que as consequências que ficaram nisso, tem coisas que a gente vai ter que colher. E assim, essa parábola aqui, esse filho pródigo, somos nós na vida de Deus, na nossa vida perante Deus, né? Que depois que gasta tudo, toda a energia, faz coisas, e aí depois a gente volta para Deus arrependido, né? E Deus ainda nos abraça, né? E aí disse o pai, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e responder-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comemos, e alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, e tinha-lhe perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ou seja, assim é Deus. Quando a gente volta para o caminho de Deus, Deus fala, esse filho meu estava perdido, estava morto, mas foi achado. E Deus se alegra. A gente acha que não, mas Deus se alegra quando a gente se interessa pela palavra. Deus se alegra quando a gente reconhece que somos pecadores, que queremos seguir a Ele. Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus, é a gente que precisa do caminho, é a gente que tem a necessidade de saber para onde vamos.
Porque existe sim, gente, o céu e a terra, o céu e o inferno. Tem muita gente que acha que é só isso. E aqui mostra que Deus se alegra a cada um que volta para o caminho do Senhor Jesus. Deus está sempre de braços abertos para receber, mesmo arrependido. Aqui ele voltou arrependido, arrasado. Ele estava comendo comida dos porcos, quando se lembrou que na casa do pai dele tinha fartura. Na casa do pai é a casa de Deus, sempre vai ter fartura para gente, sempre vai ter o melhor. Deus tem o melhor para gente. E às vezes a gente não aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, simplesmente porque a gente acha que tem outras coisas que são melhores. Pode até ter, tem, mas são tudo passageiros. Tudo passageiras. A gente não sabe até quando vai viver. E aí? Qual é o teu legado? Será que vai dar tempo de você voltar para a casa do Pai, arrependido, pedir desculpa para Deus, pedir perdão para Deus e Ele te abraçar? Ainda está aberta a porta, que é a porta da graça. Mas um dia essa porta vai se fechar. Tanto para quem espera a volta de Jesus, como para aqueles que morrem. Porque é necessário que venha se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor em vida. Isso é necessário em vida, porque depois que a gente morre, não tem mais jeito, a porta se fecha, né? Qualquer dia também vou contar para vocês a parábola do rico e Lázaro. São parábolas, gente, que está aqui na Bíblia, mas essas parábolas são parábolas que Deus deixou para a gente usar de exemplo, para a gente se colocar no lugar e saber explicar. Então eu quero que vocês aí reflitam e leiam essa parábola, que está no livro de Lucas, versículo 15, capítulo 11, se chama a parábola do filho pródigo. O filho foi e pediu tudo, e Deus dá. Você fala, Senhor, eu não quero mais te seguir, quero sair da tua presença, eu quero viver loucamente, viver nesse mundão, sabe? Gastar minha energia por aí, saindo para fazer tudo o que eu quero. E aí você vai, Deus vai, deixa. Ai, porque Deus é assim. Deus, ele não te segura, não. Ele não te obriga a nada. Hoje, qualquer um pode falar que caminho quer seguir. Tem dois caminhos. Tem a porta larga e a porta estreita. Aí é você que sabe. É bem ou mal. Aí você fala, tem muita gente que fala isso. Eu já cheguei a falar várias vezes isso. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, faço mal para ninguém, sabe? Eu levo uma vida aí tranquila, trabalho, venho para casa. Não é só isso. Não é só isso. É necessário mais que isso para a gente servir a Jesus. É se arrepender dos nossos pecados. Todos nós temos pecados, nós nascemos do pecado. O nosso pai, Adão e Eva, eles foram pecadores. A partir do momento que Adão e Eva pecou, todos nós somos consequência do pecado. Então, para que isso venha acontecer, né, a salvação deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Então, é necessário nascer de novo. A gente fala nascer de novo. Mas como que se nasce de novo, gente? Será que pode um filho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não. É necessário a gente reconhecer que nós não somos nada sem Jesus, que nós necessitamos de Jesus porque somos orgulhosos, às vezes mentirosos, não conseguimos amar o próximo, é difícil amar o próximo, um orgulho enorme temos nos nossos corações, temos soberba e temos dificuldade para ajudar o próximo. Aí as pessoas falam, mas ajudar o próximo, eu não estou conseguindo nem me ajudar, vou ajudar o próximo. O que é ajudar o próximo? Às vezes ajudar o próximo é uma palavra. Às vezes ajudar o próximo é você escutar o que ele tem para te falar.
Às vezes, ajudar o próximo é você dar uma palavra de conforto. Tem gente que tem as coisas e se nega a dar, porque acha assim, se eu der, eu tenho 3, se eu der, isso vai me fazer falta lá na frente. Mas, gente, não é assim, com Deus não é assim. O Deus, ele é tão maravilhoso que se você tiver na sua casa 3 coisas que você não usa, e tem alguém que tem necessidade, e você der uma, não vai te fazer falta, e ele não vai te deixar fazer falta lá na frente também. Não deixa, é a colheita do bem. Você colhe o que planta. Isso é o bem. É você fazer o bem. Ah, mas eu trabalho, foi todo dia para trabalhar, o dinheiro do meu suor. É que nem muitas vezes eu escuto na rua assim. Ah, eu não dou uma moeda, não dou porque eu não sei o que vai fazer com esse dinheiro, eu não sei se vai usar droga, se não vai. A questão aqui não é a pessoa, a questão é o seu coração, é você com Deus. Às vezes a pessoa pede, paga um lanche, uma comida, alguma coisa, aí você fala, ah, não, 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 isso, aquilo. Não, a questão não é você que está fazendo, não é porque você está fazendo, o que a pessoa vai fazer não interessa. É você com Deus, é Deus te testando, vendo quem você é realmente, né? Hoje, a maioria das pessoas vão na igreja, escutam lá falar de Jesus, ou falam de Jesus, sobe lá no púlpito, fala muito de Jesus. Falar de Jesus lá na igreja, no púlpito, é fácil falar de Jesus. É fácil. Agora a gente tem que falar de Jesus na rua, falar para os necessitados. E fazer um necessitado que está com fome, que mora na rua, que está jogado, entender que existe uma vida eterna. Como que você vai falar? Você sai da sua casa, onde você tem um conforto, você tem casa própria, você tem comida dentro de casa, e você olha para uma pessoa que está na rua e fala que tem a vida eterna, que existe a vida eterna, que isso aqui é passageiro. Que aquele mendigo que está jogado, se ele tiver a salvação, ele vai morar no mesmo lugar de uma pessoa que tem o conforto dentro de casa, se ele se arrepender dos pecados dele. Vamos todos ser julgados iguais. Não vai ter diferença de rico e pobre. No céu não tem o lado do pobre e o lado do rico. Só que é isso, é necessário que você venha treinar isso agora. Assim como João Batista veio para fazer o batismo em águas, ele veio preparar o povo para quando Jesus viesse. Aqui somos nós. A gente está preparando as pessoas, falando do Evangelho, porque quando Jesus chegar, as pessoas já vão saber o que tem, o que vai acontecer, que está escrito aqui. Gente, eu já cheguei a falar de Jesus na rua para pessoas e dar o folheto e a pessoa rasgar o folheto na minha frente. Mas nem por isso eu deixei de falar de Jesus. Porque tem que ser falado. O Evangelho ele tem que ser pregado. E Deus colocou isso no meu coração. Se eu não falar do Evangelho, eu pago um preço, gente. Vocês acham que eu vou chegar aqui, vou falar da palavra de Deus, onde eu não tenho estudo e não tenho conhecimento, por quê? Porque simplesmente eu quero falar e me aparecer? Não. Porque todos os dias o Espírito Santo toca em mim e eu tenho que falar da palavra de Deus. É necessário, porque se eu não falar da palavra de Deus, isso vai me ser cobrado. Vai ser cobrado. Entendeu? E antes que venha ter essa cobrança, eu sei a minha parte, eu tenho que falar e eu vou continuar falando. Então a parábola de hoje é essa, é do filho pródigo, que somos nós aqui no caso, que vai, pede tudo, não, me dá toda a minha parte aí, eu vou embora, vou gastar tudo, aí depois que você tá arrebentado, que você foi destruído, que você caiu nas drogas, que você fez tudo que não podia fazer, que você tá lá no fundo do poço. Aí você olha para o alto e tá lá Jesus de braços abertos para te receber.
Só que nem sempre a vida inteira vai ter isso. Eu não sei até quando vai, mas até quando eu puder falar da palavra de Deus, eu vou falar. Eu vou falar. E é isso, gente. A parábola de hoje é isso, sobre o filho pródigo, né? Que ele achou que quando ele chegasse ao perto do pai dele, ele se lançou ao pescoço do pai dele. E antes que ele viesse falar pro pai dele, que ele ia trabalhar pro pai dele pagar o salário para ele, né? O pai dele já encheu ele de beijo e disse aqui: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa as melhores roupas. Ou seja, antes dele abrir a boca e falar para Deus, falar para o pai dele aqui, que no caso, né, a gente usa a parábola como se fosse nós falando para Deus: Deus, eu pequei hoje contra ti, pai. Pequei, não sou digno de ser chamado de teu filho. Antes que a gente abra a boca, Deus já nos abraça. Porque aqui houve arrependimento. Ele fez errado, pediu a herança dele, foi, gastou, bagunçou, mas ele teve a dignidade de voltar e pedir perdão para Deus, né? Mesmo assim, é Deus na nossa vida. Quando a gente se arrepende, volta para Deus, Deus nos lava, sabe? Deus nos enche de carinho e compaixão e se alegra e faz festa para o arrependimento de um pecador ou de mesmo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então a parábola de hoje é essa, a palavra de hoje é essa. É sobre o filho pródigo que pediu tudo, mas depois se arrependeu e voltou para Jesus e Jesus recebeu de braços abertos. Então é isso, gente. Se vocês têm passado por algum momento assim e acham que está no fundo do poço, que se afastou da palavra de Deus, que se afastou de Jesus, que sejamos como um filho pródigo, que venhamos voltar para Jesus e Ele vai nos aceitar de braços abertos e vai se alegrar e vai nos lavar com seu maravilhoso sangue remido, nos lava e nos traz de volta a palavra dele. Isso é maravilhoso, né? Saber que Deus faz isso. Deus é amor o tempo todo, gente. Mas há necessário o arrependimento, né? Então hoje eu falei sobre o filho pródigo. Então você fica aí, procura na Bíblia de vocês, tá? Que tá lá, Lucas 15, versículo 11, tá? Eu li do 11 até o versículo 24. Tá bom, gente? E a palavra de hoje é isso. É sobre o filho pródigo, tá bom? Até a próxima, né? E aí vamos ver o que Deus vai colocar da próxima vez no meu coração. Eu tô achando que eu vou ler para vocês as parábolas, né? Vou orar e vou ler as parábolas. É que antes de ler para vocês, eu tenho que entender um pouco, né? E eu também tô na mesma pegada que vocês. Tô entendendo, começando a entender. Então, coisas que são difíceis. Mas quando a gente pede por Espírito Santo, o Espírito Santo ajuda a gente. Ó, e havendo ele gastado tudo que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para os seus campos e apacentar os porcos. Ou seja, o cara tinha tudo na vida dele, um pai rico, tudo, ele gastou tudo, e aí foi agora apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele já estava lá comendo a comida dos porcos, porque ninguém já queria dar nada. Chega um momento na nossa vida que ninguém vai te dar mais nada, 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 nada. Vai te sobrar só as migalhas. Mas quando chegar essa hora das migalhas, volte para o Senhor Jesus. Vá se arrastando, vá, peça perdão. Você pode ter certeza que ele vai estar lá de braços abertos e muito alegre por saber que o filho dele voltou para casa, tá? Então a palavra de hoje é essa. Palavra do filho pródigo. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Até amanhã. Eu não sei, eu vou olhar a Bíblia e esperar o Espírito Santo tocar de novo para saber qual a palavra de amanhã, tá? Beijo, tchau, fique com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo poderoso, Criador do céu e da terra, venha sobre nós e que coloque as suas mãos para proteger a gente de todo mal, e que venha cuidar da nossa saúde, da nossa família, e que não nos falte o pão de cada dia, Pai. Nunca, nunca, nunca em nossa mesa, Pai. Que o Senhor venha com a tua mão nos cobrir, Senhor Jesus, e nos livrar de toda doença, Pai. De toda doença, Senhor Jesus. E que venhamos conseguir seguir a Ti até a tua vinda ou até a nossa morte. Amém. Pessoal, ó, vamos ler a Bíblia, hein? Vamos ler a Bíblia, que aqui está o caminho para tudo. Beijo, tchau, tchau.